Vamos ao que interessa, né? Obrigado, querida. Eu queria compartilhar esse mês, nós estamos falando sobre liderança, né? Eu não sei se vou botar o tema aí, mas o tema dessa noite, né? A gente está falando sobre liderança, é líder top das galáxias. O que a gente precisa de Deus para que a gente possa ter uma liderança, né, que seja aprovada, uma liderança que seja eficiente. E quando a gente fala de liderança, eu não estou falando apenas uma liderança ministerial, dentro da igreja, assumindo o ministério, mas uma liderança dentro da sua casa, uma liderança dentro do meu trabalho, uma liderança dentro de mim mesmo. Sim. Está entendendo? Porque as pessoas não conseguem se liderar internamente. Como é que a gente vai liderar lá de fora? Né? Então eu queria, em pequenas palavras e rapidamente, poder compartilhar com o irmão aquilo que Deus, ele gerou no meu coração. Algo que Deus gerou no meu coração e falou que eu preciso mudar nessa área. E essa semana, querido, foi uma semana de muitos desafios, mas também foi uma semana de muita vitória. Porque, querido, o pessoal fala assim, ai, é muito desafio, mas depois dele a vitória vem. Isso é formidável no reino. A gente vai vencer sempre? Lógico que não, mas a gente vai aprender para que da próxima vez a gente vai vencer Jesus. Né? E, querido, essa mensagem ela surgiu de madrugada. Eu queria dormir, e Deus queria que eu ficasse acordado. Deus, eu quero dormir, mas eu quero falar com você, miserável. E o que é mais interessante é que eu comecei a escrever mensagem em alguns tópicos, Deus foi falando no meu coração, né? E quando eu falo isso, querido, eu não quero me colocar numa posição de que, o pastor ouve a voz de Deus e fala, não, Deus vai gerando algo no seu coração, ideias, sabe, pensamentos, e vai trazendo à memória aquilo que eu preciso mudar. Em primeiro lugar, porque se essa palavra, irmão, não rasgar de primeiro, ela com certeza não vai fazer nenhum efeito aí. E o Espírito Santo precisa, nós precisamos estar muito bem alinhados com o Espírito Santo de Deus, né? Só que, irmão, eu não tinha um versículo para basear essa palavra. Eu falei assim, como é que eu vou basear isso? Mas na sexta-feira, né, com muita inocência, Deus me deu esse versículo que está lá em Mateus. Não, Mateus não, lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo 35. Lucas 2, 25 a 35. Quem quiser acompanhar em telão, mas eu vou ler aqui na minha vida. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo, e assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações, e ele é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Amém, querido? Eu quero ressaltar o versículo 35.
34, lá na metade do versículo diz assim: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Né? Jesus foi considerado a pedra de tropeço para alguns, mas a pedra angular para tantos outros. Aquele que será e que é o nosso fundamento, aonde a minha vida e a sua vida, né, precisa estar muito bem alicerçada. Né? E quando eu estava lendo esse versículo, a palavra Simeão, no hebraico, ela quer dizer Shimon. Shimon em hebraico, que quer dizer ele ouviu. A primeira coisa que essa palavra diz para nós, querido: ninguém lidera se não for um bom ouvinte. Você quer liderar? E primeiro começar, porque a gente precisa ser líder de si mesmo. E cara, tem um livro maravilhoso, Augusto Cury, ele fala isso com uma propriedade. Se ainda você não leu, tiver a oportunidade de ler, né? Para de assistir um pouquinho aquela novela bacana que você está vendo e dá uma lida nesse livro. Né? Seja líder de si mesmo. Augusto Cury, ele fala de coisas tremendas a respeito disso. Então, o primeiro tópico que essa palavra ela fala para mim é isso: que se você quer liderar, você precisa ser um bom ouvinte. Por quê? Porque quando eu ouço as pessoas que estão na minha volta, eu consigo entender a necessidade do outro. Porque se eu lidero só para mim, para que eu lidero? Por exemplo, na sua casa, eu vou lá no mercado, eu compro um negócio de comer, apesar que não dura muito tempo, às vezes nem consigo. Eu boto na geladeira e eu vou comer, não tem mais nada, acabou tudo. Né? Mas mesmo assim eu compro, porque pela fé, um dia eu vou comer. Né? Aí eu compro um negócio gostoso. Quem não gosta no mercado, né, comprar um negócio? Mas se eu só comprar para mim, apesar que eu compro para ele, eu não sou egoísta não. Ele come o dele e come o outro também. Vou liderar melhor esse negócio. Se eu for no mercado comprar só para mim, que líder sou eu? Que pai sou eu que não consigo enxergar a necessidade do outro? Então a gente precisa ouvir. E às vezes a gente ouve, a gente está liderando, achando que está abafando. Não, vou colocar isso aqui. Mas às vezes não é isso que a pessoa quer. Não é isso? Às vezes acontece com a nossa esposa. Às vezes tu chega com um negócio muito legal, achando que está abafando, mas é nada daquilo que ela quer. Ela quer um negócio mais simples. Às vezes ela quer um abraço, um beijo. Né? E quando a gente lidera nesse sentido de ouvir, né? E a gente ouve isso, né? Tem dois ouvidos, eles têm dois ouvidos por quê? Ajuda, né? Ouvir mais e falar menos. Né? Então, se a gente começar a tocar a nossa liderança, e quando eu falo ouvir, não é ouvir qualquer coisa ou qualquer pessoa, né? Mas alguém que esteja envolvida nesse projeto com você, que é servir a Deus e ver o povo avançando, comece a ouvir. Meus filhos, eu estou falando, estou brigando com eles. Né? Isso é raro, mas acontece muito. E às vezes eu estou né, brigando com eles. E eu começo a falar e a gente engata primeiro e vai embora, irmão. A gente engata primeiro e vai embora. E ele, você não deixa eu falar, você não tem que falar, você tem que ouvir. Eles não dá tempo do outro se justificar, de falar porque que ele agiu daquela forma. Né? E a gente já chega brigando porque a gente né, já tem uma ideia formada sobre tudo. Já dizia aquele endemoniado lá da... Entendeu? Um dele, vamos ver. Deixa pra lá. Então, a gente tem uma ideia formada sobre a situação. E uma vez eu vi um exemplo de um homem de Deus. Né? Apesar da pessoa ter vindo falar com ele sobre certos assuntos, né? Reclamando do filho, isso, ele deixou o filho se pronunciar e falar qual foi a verdadeira situação. E às vezes a gente não deixa. Então, se você quer liderar, seja um bom ouvinte. Eu vi o quanto a gente arruma problema, irmão, quando a gente não ouve. Eu sei que Deus tem um projeto. E a gente precisa ouvir, em primeiro lugar, a voz de quem? Voz de quem? Deus. Eu preciso estar atento àquilo que Deus está falando no teu coração e ao meu coração. E foi muito engraçado, na semana passada, o povo tinha se convertido. Estava botando Coca-Cola, agora voltou a ser água. Né? Mas a igreja, eu não acredito que a igreja que compra
para 40 mil de som, não posso dar uma Coca-Cola para ninguém. Pelo amor de Deus, irmão. A água vai salvar. Vou quebrar o galho. Aí o que acontece? Semana passada a Rede Verde ela multiplicou. Coisa linda, irmão. Coisa linda. Abriu a célula roda de salão. As irmãs tudo bonitinha. Cadê a célula aí, roda de salão? Tem uma, duas, três aqui. Esse é grupo. Mais uma ali, irmã. Seja bem-vindo. Mas é assim, irmãos. Começa com 3, 4. Daqui a pouco é igual rosa. Ela vai multiplicando e vai florindo. O negócio não vai acontecendo. Amém. Irmão, a gente lá naquela festa, a gente contratou um kit festa, que é um dia de alegria, cantar parabéns, comer salgadinho, bolo. Eu até acredito que o povo vai mais pelo bolo do que pela célula. Tem que falar a verdade, irmão. Não posso mentir no público. Mas coisa linda, aí o pessoal lá. Estou brincando, hein? Ou não? Aí o pessoal lindo lá, lindo. Irmão, encomendei. Kit festa, o pastor não encomendo melhor. Eu falei, que é esse? Melhor, R$250. Gente, bolão, salgadinho paralelo, né, Nena? Coisa linda. Maravilhoso. O pessoal de lá com 30 quilos a mais. Negócio maravilhoso. Eu sei, a mulher, eu falei, mas como é que eu faço pedido? Não, pode pedir uma hora antes que chega certinho. Eu falei, que é isso? Negócio organizado aí. Até convidei a moça para a célula, né? Que aí, da próxima, a gente já tem de graça. O pastor falou que tem que ser milionário. Mas, meu irmão, vou te falar. Liguei 6h30 para a mulher. Cadê o kit? Cadê o kit, moça? Você falou que ia chegar em meia hora. Ela, olha, já foi entregue. Eu falei, o quê? Aí, meu irmão, o pastor para frente de quem? Pedro, né? Pedro, meu menor, o bicho é uma traça. Né? Eu falei, filho, você recebeu o kit, comeu tudo? Aí, pronto, chegou o kit, não aqui não. Eu falei, o que é isso? Cadê o kit festa? Eu procuro o kit festa, ela liga no motoboy e não chegou o kit festa. A vizinha estava dando uma festa, o motoboy bateu na porta errada, ela recebeu o kit festa da igreja, irmão. Eu fiquei revoltado. O diabo está querendo roubar o kit festa da igreja. A primeira fila, ela ficou marcada, eu falei, que isso, gente? E a moça veio se justificar. Ela falou, olha, a gente só comeu uma caixa e metade do bolo. Uma luta, o pastor Leandro estava lá e viu a luta, né, pastor? Aí a menina veio se justificar. Pastor, como é que eu consegui conversar com ela? Ela conseguiu me ouvir? Eu sou transtornado, irmão. Eu não sei se foi bom, eu falei, graças a Deus que eu não comi esse bolo. Eu falava com ela. Aí sabe o que me chegou à conclusão? Irmão, a gente às vezes quer resolver o problema, mas a gente não quer ouvir o que a gente tem que fazer para resolver o problema. Aí eu falava com ela falava, comigo aconteceu isso. Aí depois o cara foi ignorante para você. Ela virava. Aí eu tentava falar com ela, eu deixava, ela voltava e falava. Eu falei, sabe o que eu fiz? Eu falei, querida, faz o seguinte, vai para casa, termina lá de comer o salgadinho. Depois quando você estiver mais calmo, você volta. Não dá para a gente conversar. Vai lá. Ela perguntou assim, mas quem está fazendo aniversário? Eu falei, Jesus, porque quem me explicou era a célula. Eu quase que convidei ela, mas não convidei, né? Se ela entra lá, come tudo. Aí, meu irmão, eu cheguei a essa conclusão. Aí eu liguei, já foi resolvido, né? Liguei a mulher rapidamente, ela fritou tudo novo, né? Mandou, pediu desculpa, enfim, né? Mas por que uma falta de comunicação? O motoboy não perguntou se o Fábio era de lá, se tinha realmente, se era a pessoa certa, entregou. E às vezes a gente está entregando coisas às pessoas que a gente não foi aquilo que Deus falou para a gente. A gente está entregando coisas que não é para entregar no lugar errado, na hora errada, porque a gente ainda não está ouvindo. Mas Simeão, ele era um cara que ouvia Deus. A palavra também dá uma qualidade para esse cara. E diz que ele é justo e devoto. Querido, quero falar para você, ninguém lidera nada se não acreditar. Entende? Eu preciso acreditar. Simeão era um cara justo, porque ele não liderava para ele. Ele estava aguardando uma promessa que Deus tinha feito a ele, que não ia impactar só a vida dele. A palavra está dizendo que isso ia impactar não só Israel naquele dia, mas impacta a gente até hoje. Está entendendo? Deus
está nos chamando para liderar, às vezes a gente fica meio que acuado, mas o que Deus está chamando para você não é para impactar só a tua vida, mas é para impactar uma geração inteira. A Verônica teve num lugar essa semana cheio de criança, lá dentro da favela, igual doido. Você foi buscar maconha lá? Não, eu fui visitar umas crianças. Meu irmão trouxe um doido, as crianças, pequenininha, pastor, tu olhar para ele magrinho. Ela gravou um vídeo, passou para mim. Gente, pensa num cara animado naquilo que estava fazendo. Sem recursos, sem nada, mas um coração apaixonado pelaquilo que estava fazendo. Ninguém lidera nada se não for apaixonado pelaquilo que faz. Deus está nos chamando para liberar compaixão. Compaixão não é uma paixão desnorteada, mas é uma paixão porque sabe o que está fazendo. Olha que coisa linda. Eu nem vou lá porque você não dá vontade de levar as crianças todas. Eu sei que depois eu vou me arrepender disso. Querido, quem liderou já passou ou vai passar por dificuldades financeiras. Não tem como, irmão. Sabe por quê? Porque Deus quer criar dependência. A gente, quando está com dinheiro, a gente acha que a gente está produzindo. Eu posso fazer um evento, eu quero pedir tudo, eu faço. Não é isso? Eu quero comprar um negócio, eu vou lá, eu faço. Agora, quando a gente divide as dificuldades, e eu não estou pregando aqui que o crente tem que viver duro, não, irmão. Se tu está passando por problema financeiro, você precisa ajustar a tua vida no altar. Você precisa colocar a tua vida no altar. Você precisa ser um ofertante, um dizimista. Eu sei que não é isso que garante, mas é a fidelidade do teu coração. Tá? Mas eu quero te dizer, quando a gente começa a liderar, se você não passou, você vai passar ainda. Sabe por quê? Porque Deus quer te mostrar que mesmo sem R$1 no teu bolso, não vai te faltar nada. Aleluia. Pastor, se você está querendo me animar de liderar alguma coisa, dizendo que eu vou passar necessidade, você acabou de jogar por terra tudo. O que eu quero te dizer é que Deus vai fazer você tão dependente que você não vai precisar de dinheiro para abençoar ninguém. É isso que Deus está fazendo e vai fazer com a gente. Irmão, não foi nenhuma nem duas vezes que eu tenho certeza que muitos aqui tiveram experiência que não tinham R$1 no bolso. Mas quando sai para fazer a obra de Deus, o negócio brota. Quando você decide abençoar alguém, aparece de onde não tem. Aonde a nossa igreja ia pagar aqui 40 mil no som de tablete. Tablete lá. Nossa, é chique, irmão. Vai ficar mexendo lá no tablet, regulando. E esse som é aquele que abafa o grito. Glórias a Jesus. Vou ver aqui uma água. Depois dessa pregação, vocês nunca mais vão ver aqui no altar. Sentiu uma indireta. Esse som é o seguinte: se a pessoa tentar gritar, ela abafa o som. A voz sai perfeita. Né? Coisa linda. Tecnologia. Né? Porque nós estamos empregando, estamos dando o nosso melhor no reino. Né? E o líder, ele precisa ver isso. Você tem dado o melhor, você tem empregado os seus recursos da melhor forma. Mas para isso você tem que passar pela escola da dependência. Eu quero que essa igreja aqui, ela tenha muitos empresários. Pessoas que investam no reino. Empresários honestos, que vão dar referência aqui nesse bairro, que vão abençoar, que vão empregar muitos homens e mulheres aqui nessa igreja. Eu quero ter isso aqui. Nós queremos, eu sei que tem um desejo do pastor, né? A gente poder ter um corpo de pessoas, membros aqui, que se tornarão funcionários aqui da igreja. Isso é um sonho. Isso é um sonho de algumas pessoas aqui, eu tenho certeza. A igreja poder assinar a carteira de uma pessoa, Igreja Manancial Church, tá carimbado, selado pelo Espírito Santo. Está entendendo? E cumprir com toda a gente trabalhista, seja lá férias. Talvez as férias você vai ter que perder. Porque tem tanta pessoa que você cuidar, querido. Você vai querer abrir mão. Sabe que o líder faz também? Olha só o que a palavra fala de Simeão. Esperava ansiosamente a restauração de Israel. Pastor, Simeão, ele estava com crise de ansiedade. Essa ansiedade não é algo que nos consome, mas é algo que nos projeta. A ansiedade de Simeão não paralisava ele, mas criava e gerava fé no coração dele. Essa ansiosidade dele era
critiquei o pastor, eu estou gritando, né? É muita falando ociosidade também. Da ansiedade. O inimigo não me envergonha. Quem vai Irmão, essa ansiosidade dele, essa ansiedade está projetando ele, ele está ansioso, sabe por quê? Porque ele está sonhando. O líder que sonha é um líder que vê os planos de Deus se concretizando. Um líder que olha para frente e espera o tempo. Há um tempo, querido. Se a gente comprasse esse som talvez há 2 meses atrás, a igreja ia ficar endividada. Você ia ter vergonha do seu pastor passar ali na frente. Ia vir um cara cobrando, levando tudo, abençoa em meio do culto. Ele no meio do culto aqui pregando, o Senhor abençoa, falando de oferta. E o povo não recolheu o som. Que negócio feio. Está entendendo? Mas ela comprou no tempo certo, porque é o tempo das coisas acontecerem. Há pessoas sendo levantadas aqui nesse lugar para pregar. Há pessoas sendo levantadas aqui para adorar no tempo certo. Por quê? Porque há algo propício de Deus para esse tempo. Tem alguém grávido aqui? Hoje? Tem não? Tem? Tá, Ivan, tá aí, né? Faltou o curso, vou ligar para ela. Então o que acontece? Mas se não está, já esteve. Correto? Muitas aqui, né? E talvez você esteja e nem saiba, né, querido? Meu Deus! Não é revelação, não, mas vai. É mistério. Quanto é um tempo uma criança nascer, irmão? Qual tempo? 9 meses. Algumas podem nascer um pouquinho antes, né? Tem umas mais ansiosas, né? Que já quer sair pregando a palavra. Elas nascem antes. Mas o tempo certo é 9 meses. A mãe, ela está criando uma expectativa, ela está ansiosa para ver essa criança? Sim. Na maioria das vezes, sim. Muita coisa. Muita coisa. Nena, o que é? Muita coisa. Eu falo isso para minha mulher. Quando ela olha para mim e fala, você me ama? Eu falei, muita coisa. Gostei, muita coisa. Porque esse muita coisa quer dizer muita coisa mesmo. Né? Não é só muita coisa, mas é tudo que ele envolve de um bebê. Sim. Coisa maravilhosa. Tem uma criancinha aqui, ela não está aí hoje. Né? Outra pessoa que a gente vai ter que ligar. Ela traz uma criancinha aqui, a minha vontade é levar para casa. Porque é muito lindo, criança é muito lindo. Depois que cresce, a gente se arrepende. A gente provavelmente se arrepende. Mas até enquanto a gente está no controle, é muito bom. Pastor, que é isso? Eu amo jovens e adolescentes. Então não tem problema com isso. Às vezes você tem que dar uma saraivada de glória nele. Aí o que acontece? A mãe está ansiosa para ver aquele filho. Mas se tu falar para ela assim, tá com uns 4, 5 meses, vamos tirar essa criança agora para você ver ela vai deixar? Não. Por quê? Não está pronto. Não está pronto, se tirar pode acontecer o quê? E a ansiosidade dela chegou onde ela queria? Lógico que não. Então há um tempo das coisas nascerem. Começa a aguardar. Se não ainda não há tempo, começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, deixa Deus formar esse ministério lindo que Deus tem na tua vida. Há uma liderança. Só que também tem um porém. Se passar muito do tempo, a gente acha que está gestante do hipopótamo, demora 2 anos para fazer o negócio. Irmão, pastor, e aí, irmão, vamos assumir a liderança? Vamos abrir uma célula? Hoje não. Aí passa daqui a 2 meses. Hoje não. Esse hoje nunca chega, irmão. E eles vão aceitar Jesus, vão mudar de vida? Hoje não. Irmão, não é nem pouco e nem muito, é no tempo certo. Porque se a criança nascer depois do tempo, dá problema também, enrola o cordão, não tem mais passagem, ela morre sufocada. A mãe já não tem mais espaço, né? O que era uma suíte se torna um apezinho pequenininho, né? Então há um tempo das coisas acontecerem. E Simeão, ele entendia isso. Uma outra coisa, querido, ele fala aqui, olha, para liderar, eu preciso o quê? Estar cheio do Espírito Santo. Ele falou isso. A palavra de Deus fala aqui, ó, o Espírito Santo estava sobre ele. Você quer liderar, querido, você tem que ter comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que cair aqui no Espírito, que você tem que falar em línguas. Eu não estou falando nada disso. Mas precisa ter, né, que o pastor costuma dizer que para nós precisa ter uma voz que fala dentro, que ela vai conduzir você no ministério, que vai conduzir você na tua família, que vai te ensinar a ouvir, que vai te ensinar a esperar o tempo onde as coisas precisam acontecer. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é a ferramenta que nos conduz, é a ferramenta que traz o tempero. Quem já comeu aqui um
um arroz sem sal, um frango, já comeu, irmão? Você é masoquista? É doida mesmo, né? Então, é horrível. Agora, quando eles colocam um salzinho, né? Um negocinho gostoso, como é que fica? E aquela picanha, irmão? Sal grosso. Você sela ela, bota dentro de um lado, 5 minutos de um lado, 5 do outro. Porque também, pregação também é culinária. Né? Você coloca de um lado, coloca do outro. Depois você corta ela. Meu irmão, ela sai como suculenta. Mas o tempero. E o tempero do meu e do teu ministério é o Espírito Santo de Deus. Amém. Porque se você falar, mas o Espírito Santo de Deus não revelar, vai ficar na mesma. E para ter isso, a gente precisa buscar isso. Tem um cara, né, Simeão, ele pega Jesus e levanta ele e começa a orar a Deus. Né? E ele fala coisas para Deus, né, agradecendo a Deus por aquele momento. Vocês repararam isso? Ele levanta, ele consagra o menino Jesus. Né? Na verdade, era Jesus que tinha que levantar Simeão, mas para aquele tempo, né, não estava bom assim dessa maneira. Né? A mesma coisa, né, essa semana me perguntaram, mas por que João, por que Jesus foi ser batizado? Né? Porque era o que precisava acontecer, era o exemplo, ele era o líder que dava o exemplo. Né? Então Simeão o consagrou porque era o que precisava acontecer naquele momento. Mas o que me chama a atenção é que a primeira coisa que ele faz, ele levanta e começa a orar a Deus. Quando a gente quer ter uma liderança eficiente, a gente precisa ter uma vida de oração. E o que me chama, o que me deixa mais preocupado, irmão, é que isso tem se perdido no meio da igreja. Eu não estou dizendo que uma totalidade, mas a gente está vivendo uma vida de tanto ativismo que a gente esquece de orar. Né? Ou senão a gente faz aquela oração mecânica. Sabe como é que é? Vai comer, faça mais, faça bem, nome de Jesus, amém? Toca aí o prato e vamos embora. Ou acorda de manhã no meio da cama. Eu estou falando de separar uma vida de oração com Deus, para que o teu ministério ande. Eu gosto muito de de um cara, né, que foi e ainda é uma referência do Evangelho. O nome dele é John Knox. Não sei se todos aqui já ouviram falar, mas esse cara, ele foi um dos responsáveis pela mudança, né, a revolução protestante lá na Escócia. A literatura, aqueles que conviveram com ele, alguns escritos que falam sobre esse homem, né? Ele fez a reforma, né? Ele foi um dos responsáveis pela reforma protestante lá na Escócia. A frase do algumas pessoas, a literatura que fala a respeito dele, a história que fala sobre ele, fala que ele orava em média de 2 a 5 horas por dia. Você quer ver a coisa funcionando? Você quer viver coisas grandes? Você precisa orar bastante. Você quer ver as coisas funcionando? Você precisa orar. Porque às vezes a gente ora, eu vou perder tempo orando. Não, orar, a gente está ganhando tempo. Você consegue entender isso? Porque quando a gente ora, Deus direciona a gente, e Ele traz alguns atalhos que talvez, se a gente não ore, talvez não, com certeza, a gente vai dar uma volta muito grande. E o que me chama mais atenção nesse homem é que ele tinha uma rainha naquela época, né, a rainha da Escócia. Ela foi apelidada de Maria a Sanguinária, porque ela era uma mulher que perseguia os cristãos. Ela não queria, ela perseguia John Knox de uma forma, né, ferrenha. Mas ela falou uma frase que chamou muita atenção. Ela disse assim: eu prefiro enfrentar um exército com mais de 10 mil homens, os inimigos da Escócia, do que enfrentar as orações de John Knox. Não sei se entender isso. Uma mulher que não temia Deus, mas que olhou para a vida de John Knox e conseguiu enxergar que quando ele orava, as coisas aconteciam, o ambiente mudava. Querido, a nossa oração, e isso me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, eu quero ser esse cara que vai orar e as coisas precisam acontecer. Não para que as pessoas olhem para mim e vejam, é um homem de oração, não, mas para que o reino avance, para que vidas sejam transformadas, para que a gente possa ser justo naquilo que a gente está falando. Então, se você quer liderar, você precisa ter uma vida de oração.
Sabe, você sabe qual é, querido, né, a distância entre o céu e o inferno? Você já parou para pensar nisso? Você sabe qual é a distância? É 30 centímetros. Vocês já ouviram falar disso? Já? 30 centímetros. É a distância entre o céu e o inferno. Quem fala isso é um camarada chamado Pastor Mateus, né? Você pode seguir ele lá na internet, lá, um homem de Deus. Porque é a distância entre a minha cabeça e o meu coração. Porque se minha cabeça não pensa, querido, e eu não coloco as coisas dentro do meu coração, eu não creio com o meu coração, os dois precisam caminhar juntos. Precisam caminhar em concordância. Eu preciso ter fé para que Deus haja na minha vida, mas eu também preciso pensar naquilo que Deus está fazendo ao meu redor. E ele falou isso com uma propriedade sobrenatural. E eu voltando um pouquinho aqui na oração, o que eu queria falar para você é que nós temos uma reunião de oração aqui na igreja, não é isso? 5h20, né? Cadê a Jaque? Está aí? É todo domingo, não é isso? 5h20. Isso é bom demais, irmão. Está aqui 5h20 para orar. Mas não é o suficiente. Você entende? Você consegue compreender isso? Estar aqui 5h20 não é o bastante. A gente precisa estar aqui sim, cerrando fileira, sabe? Orando pela igreja, pelo culto que vai acontecer, pelas pessoas que vão nos visitar. Mas ao mesmo tempo, eu preciso ter esse movimento durante a semana. Porque se eu espero só um domingo para orar, e aí? Durante a semana o que acontece? A minha vida espiritual, né? A minha liderança, a liderança da minha vida, da minha casa, se eu quero aprender a liderar a minha vida, né? E quando eu digo liderar, não é tirar da mão de Deus aquilo que Deus tem que fazer. Né? Porque quando a gente fala de ser líder de si mesmo, as pessoas entendem, eu vou tomar decisões pela minha própria cabeça. Não! Ser líder de si mesmo é aprender com a mente e com o coração, entender aquilo que Deus está falando no teu coração e tomar a atitude correta. Porque Deus não vai tomar atitudes por nós. Ser líder de si mesmo é saber que aquilo que Deus tem para mim é o melhor e eu vou segui-lo, porque é com amor, entendendo que eu vou vencer se fizer isso. Então eu quero deixar esteja aqui 5h30 na igreja, mas não esqueça, tá? De que você precisa ter uma vida semanalmente, uma vida diária de oração. Gente, quando a gente faz isso, a coisa muda. Eu estava hoje na academia, né, de manhã cedo, eu fui lá dar uma olhada, para queimar um negócio que nós comemos ontem. Né? E hoje é aniversário de Pedro, comemos mais de novo. Né? A gente só vive comendo. Aí eu fui lá queimar as calorias. E tinha um menino lá que eu converso com ele há muito tempo. Eu nunca falei para ele que eu era pastor, nunca, né? Apesar de ele me seguir na rede social, algumas vezes já convidei ele para estar na igreja. E eu estava passando, ele me segurou, falei, gente, eu vim para malhar, pelo amor de Deus. Só que ele tinha algo dentro do coração daquele homem que ele precisava desabafar. Aí eu parei, né? Deixei os pesos lá jogados e comecei a falar. E ali virou um gabinete. Eu estou conversando sobre a situação que ele está vivendo. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente começa a orar, Deus começa a trazer pessoas para que você abençoe. Porque Deus começa a olhar para a tua vida, olha, ele está conseguindo liderar a vida dele. Então eu vou trazer mais umas vidas para que ele consiga ajudar que essas pessoas também liderem a vida dele. E começa a ver um boom, sabe, no mundo espiritual, e a gente começa a ter experiências com Deus. A oração faz isso. A gente quer cuidar de vidas. Amém, querido? A gente quer ver o povo avançando. Então a gente precisa orar para que Deus nos dê estratégias para que a gente possa ver esse povo sendo liberto. Eu quero falar uma coisa também sobre liderança, que é sobre o jugo desigual. Quando a gente fala sobre o jugo desigual, a gente fala, né, muito de casamento, não é isso? Né? Sobre relacionamento, sobre namoro. Crente namora com crente, né? Crente casa com crente, né? Porque senão o negócio vai ficar complicado. E isso é uma verdade.
Mas quando a gente fala de liderança, e eu não estou dizendo que a gente vai ter a mesma ideia sempre, né? Que o pastor Leandro vai sempre aprovar aquilo que você acha, ou que você vai aprovar aquilo que ele acha certo, né? Não é unanimidade, mas é uma unidade, amém? Né? Nós aprendemos na liderança que a gente abre mão aqui, o outro abre mão ali, a gente vive bem. Mas o que eu não posso estar é sobre um jugo desigual. E eu nunca tinha ouvido um exemplo desse, eu achei muito interessante. Né? Você pega um cavalo e um burro e coloca ele embaixo do jugo. Você já viu o que é o jugo? Já viram? Todo mundo foi criado em apartamento. Ninguém nunca foi na roça, gente. Não? Oi? Os fundamentos o pastor Joel mostrou aqui. Mostrou? Então, foi uma benção, pastor Joel. O jugo é um pedaço de madeira, né? Na maioria das vezes, em que é colocado em cima de dois animais, para que eles possam dividir a carga que eles estão puxando, seja numa carroça ou, enfim, seja em qualquer outro meio de transporte, que utilize a tração animal, né? É para dividir o peso. Só que tu imagina, irmão, o cavalo, né? O cavalo, né? Eu não estou nem falando de força, mas eu estou falando de questões de... Você já viu que quando o burro empaca? Quando a mula empaca, como é que é? Irmão, você já viu? Já teve a oportunidade de ver? O bicho não anda. Se você for lá, ainda te dá um coice, miserável. Né? A irmãzinha, um dia desse, passou um vídeo, acho que foi ontem ou hoje, mostrando lá um pastor de ovelha. O bichinho meio da rua conduzindo a ovelha, ajudando as ovelhas a atravessar. Você já viu esse vídeo? Não? Aí a ovelha vai lá, dá uma pancada para o pastor Cássio. Viu, irmão? Aí está de quatro, acerta de novo. E a miserável não está. Caramba, ela não está satisfeita. Ela dá outro e o bicho cai debaixo da cabeça. Falei, matou, pastor? Acabou, já era. Tu está entendendo qual é o problema da gente andar no jugo desigual? Porque se essa mula empaca, o cavalo não consegue fazer o trabalho dele. E eu não estou chamando, pelo amor de Deus, irmão, me leva mal. Não vire a cara para mim quando a gente sair da porta da igreja. Eu não estou chamando ninguém de mula, ninguém de cavalo. Mas eu estou falando que a gente precisa saber com quem a gente anda e para onde a gente está andando. Porque se a gente andar em jugo desigual, você não chega em lugar nenhum. O problema, eu vi uma pessoa falar isso para mim e eu gostei. Falou assim, a gente romantiza muita coisa. Eu estava até discutindo isso. Virou quase um debate teológico, essa romantização. Né? Mas enfim. Porque o romantizar, ele tem um lado ruim. Né? O lado ruim é quando a gente olha para a pessoa e tudo que ela está falando, a gente dá descrédito, ele está romantizando tudo. Mas o lado bom é quando a pessoa crê naquilo que vai acontecer. Ela está romantizando, mas ela está criando um ambiente. Né? Ela está trazendo aquilo à realidade. Agora a gente só deixa para ver com quem vai andar. Como é que a gente escolhe, gente? Qualquer semelhança é mera coincidência. E como é que a gente coloca o pessoal lá nos ministros lá? Você vê qual é a competência do cara naquilo que ele vai fazer. Não é isso? Você vai levar o seu carro na farmácia? Claro que não. Você vai levar onde? Mas, essa irmã recebeu quanto? 10 pontos, né? Para ser o nosso da igreja. Tem que rachar com a igreja, hein? Estamos ao vivo aqui na internet. Cada oficina. Né? Aí você já conserta o carro lá e acerta a documentação na Moria legalização. Acho que eu vou perder a oportunidade? Nunca. Entende, irmão? Então, a gente precisa analisar as situações antes de fechar uma aliança. Porque depois que a aliança foi fechada, tu está dentro, e agora? Agora tu atura até o miserável, até o final, até que a morte te separe. Né? E isso vale para qualquer coisa, para casamento, para trabalho, para relacionamento, para ministério. Então, antes de você se envolver, ore. E eu não estou falando só do outro, não. Porque tem gente reclamando do outro. Mas o problema, a maioria das vezes, é ele. Você está entendendo? A gente reclama do outro. Mas na maioria das vezes, o problema somos nós. Nós somos meninos espirituais. Cara, eu quero falar uma coisa para você. Você quer ser um líder de verdade? Você tem que parar de mimimi. Entendeu? A gente tem que ser maduro e ouvir as críticas. Ah, isso aqui cabe para mim mesmo, isso aqui eu tenho que mudar. Eu estava conversando com a menina lá no escritório essa semana. Falei para ela, cara, o melhor momento da minha vida, onde eu mais cresci, foi quando a pessoa veio com a crítica para mim. Eu achei que estava fazendo certo, estava fazendo errado.
E ela falou para mim na hora, acho que eu fiquei feliz, ela acho que não, fiquei aborrecido. Mas depois eu pensei, pô, realmente, a pessoa tem razão. Né? Tem que mudar isso. Eu mudei, mas o que aconteceu? Eu cresci. Agora tem gente que a gente vai falar para não fazer assim, querido. E a gente fala com todo o amor, sabe? Né? Para não deixar a pessoa chateada. Mas mesmo assim ela fica chateada. Mas ela não está chateada por você, ela está chateada com ela mesmo. Porque ela decidiu ficar empacada igual uma mula e não andar com os projetos que Deus tem para ela. Você está entendendo, irmão? E a maioria das vezes que eu cresci foi quando alguém me criticou e eu decidi mudar a minha vida. Não pela vida da pessoa, mas pela minha vida. Seja um líder. Seja um líder que ouve. Seja um líder justo. Seja um líder que ora. Seja um líder que busca um crescimento. Não só seu espiritual, mas daquelas pessoas que estão, sabe, à sua volta. Não privatize a sua fé, irmão. Não faça isso. Não é porque o outro está dizendo uma certeza que ele consegue analisar e olhar para a minha convicção e estragar ela. Às vezes tem pessoas que chegam para a gente com uma convicção errada, mas eles estão tão convictos daquilo que ele acaba destruindo as suas convicções. Por isso que você tem que ter muito cuidado com quem você faz aliança. Eu estava lendo esses dias sobre uma menina, foi lá para a Sibéria. Ela morava num país onde não podia pregar o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Ela foi mandada, uma menina de 14 anos de idade, ela foi mandada para a Sibéria para uma prisão, só porque ela estava pregando o Evangelho, só porque ela decidiu aceitar Jesus. E pasmem, nessa prisão tinha um montão de homens. Você sabe o que uma menina de 14 anos, no meio de tantos homens presos há tanto tempo sem conseguir, né, ter relações, né, que você sabe, com outras mulheres, você acha que esses homens fizeram com essa menina? Você sabe? Alguém sabe? Não fizeram nada. Porque essa menina não privatizou a sua fé. Ela morreu lá na Sibéria. Mas quando ela foi enterrada, a maioria daquelas pessoas que estavam presas com elas se renderam a Jesus. Está entendendo, irmão? Quando a gente não privatiza a nossa fé, não importa o lugar onde a gente está, a gente prega o Evangelho e vê pessoas sendo convertidas ao Senhor Jesus. A gente vê as pessoas que estão presas, tomando posse daquilo que Deus tem preparado para elas. Eu tenho orado, querido, né? Eu tenho orado por muitas coisas. Eu tenho pedido a Deus muitas coisas. E uma das minhas orações, durante muito tempo, é pela minha família. Aleluia. Porque, querido, a gente seria demagogo, né, a gente falar que a gente vai conseguir liderar se a nossa família não estiver junto. Aleluia. Não tem como. E eu não estou criando impedimento aqui para ninguém. Ah, pastor, é porque meu marido não é crente, a minha mulher não é crente, por isso eu não posso liderar. Não é isso, irmão. Não estou colocando esse julgo, pelo contrário. Através da tua vida, eu tenho certeza que a tua família se converterá ao Senhor. Amém. Através de uma liderança eficaz. Quando a mulher aprender a ser submissa ao marido, mesmo ele sem ser crente, ela vai santificar esse cara, e esse cara vai se tornar um grande servo de Deus. E a mulher que não é crente, esse marido vai ser um marido tão cuidador, mas tão cuidador, que essa mulher vai virar para ele e vai falar assim: eu quero esse Jesus que você serve, porque ele transformou a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ela vai querer você toda noite, irmão. Olha que coisa linda. É o sonho de todo casado. Né? Um dia a gente chega lá. E quando eu li essa passagem de Simeão, que ele fala assim, ó: eu não morreria até que visse o Cristo. Irmãos, eu tenho aí uns 20 anos, 20 a 30 anos já de Evangelho. E eu tenho orado, até sexta-feira eu estava orando, né? Senhor, eu quero ver o Cristo. Pastor, mas você nunca viu? Eu vejo da vida das pessoas. Né? Quando o pastor vem aqui e prega, eu estou vendo Jesus nele. Mas eu estava pedindo a Deus, assim, Deus, eu quero te ver.
forma talvez, né, física, mas eu quero ver algo impactante, sabe, que mude a minha história, que mude a minha vida e que me direcione a cada dia mais. Pastor, você estava sem direção? Não, mas eu quero uma direção mais exata, entende? Não que eu estivesse insatisfeito com aquilo que Deus está fazendo na minha vida, não é isso, mas eu tenho que buscar, Senhor, eu quero uma bússola mais correta, está entendendo? E na sexta-feira aconteceu algo assim muito tremendo no meu coração, porque eu tenho orado, querido. Porque não adianta eu querer liderar outras pessoas se eu não consigo liderar a minha casa. Se eu não conseguir liderar a minha casa, irmão, em primeiro lugar, eu não vou conseguir liderar nada. E eu queria que o pessoal passasse um vídeo, a gente vai estar encerrando essa mensagem. E essa pessoa ela vai terminar essa mensagem para a gente, amém? Eu amo muitos bons de outros países. A gente só comprou som, projetou, não comprou novo ainda. Que isso, mano? O projeto é novo, mano. É novo? Tem que trocar o funcionário. Nós vamos dividir isso tudo, irmão. Eu sou muito Deus. E acaba que Israel acaba se contaminando com essas coisas todas. Ele acaba se voltando para a idolatria. E isso acaba dividindo Israel dos povos. Para o povo dos sul, que é de Judá, e o povo do norte, que é de Israel. E depois de um tempo, depois de alguns dias que se passaram, veio Acabe. E tomou Jezabel como esposa, e ela era sacerdotisa e era o dono da alma. Eles viram muitas coisas acontecendo, profetas saindo do norte de Israel, e Deus levantou Elias como profeta, ensinou para poder ir contra Acabe, que era o dia de Jezabel. E diante disso tudo, a gente vê o chamado de Deus, a gente vê o mover na vida de Elias. Só que mesmo diante de tudo isso, diante de uma ameaça que Jezabel faz a Elias, ele vai se esconder numa caverna. Depois de tudo que Deus fez na vida de Elias, ele vai se esconder numa caverna, Deus chama ele para sair, Deus chama ele para fazer acontecer, e ele não sai porque ele deixa o medo paralisar ele. Ele deixa o medo tomar conta de tudo que Deus tinha como promessa para a vida dele. E às vezes a gente faz isso na nossa vida, a gente deixa com que as opiniões, com que a morte acabe levantando medo na gente, a gente não consegue, não vai fazer o que Deus está nos chamando para fazer. E Deus falou nessa noite falou depois dessa semana que Ele está nos libertando. Ele está nos chamando maior, Ele está nos chamando para poder realmente fazer o que Ele tem nos chamado. Muitas pessoas não pensam nisso, mas qual é o seu propósito? Realmente, eu não estou falando qual é o meu lugar na sociedade, como posso fazer bem, mas Deus tem te chamado como. Deus já tem te chamado como profeta, Deus tem te chamado para missões. Eu tenho pensado muito nisso, eu tenho pensado qual é o nível da minha fome. Quantas vezes a gente pensa que coisas não nada a ver, entendeu? A gente não busca Deus como se deveria buscar, cara. E se o Evangelho ele tem importância, ele só dá importância, mas se ele não tem importância, ele não tem importância nenhuma. Então, se a gente não dá a Deus o devido valor que Ele tem, como é que a gente pode ser chamado filho dele? Se a gente não prioriza a Deus nas nossas vidas, como é que a gente pode dizer que a gente é filho dele, que a gente prioriza Ele de verdade? E o que me entristece muito é que homens usados como Elias, depois são substituídos por outros profetas. Eu quero dizer nessa noite, quantas pessoas vão ter que entrar no seu lugar para fazer o que Deus está fazendo? Quantas pessoas vão ter que ser levantadas que vão ter que fazer o que Deus colocou no seu coração. E que nessa noite a gente possa ser liberto de verdade, que nessa noite a gente possa cumprir o que Deus está colocando. Queria orar com você para a gente passar para a passagem. Orando por isso, para que a gente possa ser liberto de verdade, que Deus possa fazer um pouquinho na nossa vida. Glória a Deus. Pai, nessa noite eu quero te improvisar nesse lugar. Senhor, eu quero dizer que todas as amarras de Isabel, Senhor, todo o meio tratado, nosso colocar em cima de nós, Senhor, não vai nos atingir. Não porque nós somos queridos, Senhor, não porque nós somos mimados por Ti, Pai, mas porque sabemos nosso lugar no Seu reino, Senhor, sabemos que o Senhor nos chamar, e nós queremos chamar acima de tudo. Nós queremos ser o Teu reino, Senhor, da proteção dos homens, Pai. Senhor, queremos que você seja sintonizado, onde o Senhor dá o reino para eles, Pai. Senhor, precisamos conhecer o nosso grupo como melhor, Pai, ou como mais legal, nós queremos a aprovação de você, Pai, nós queremos a aprovação de Deus. Nós queremos a aprovação dos homens
Senhor. Nos livra, Senhor, do medo do julgamento alheio, Senhor. Nos livra, Senhor, da mão social, Pai, que a gente quer perder a mente para tradicionar, Senhor. Senhor, o nosso casamento, então nessa noite, Senhor, vem com uma palavra, Senhor, que vem de novo nos nossos corações, Pai. Nos quebrando, Senhor, para que a gente possa ser livre de verdade, Senhor. Nós queremos ser livres para te adorar, Senhor. Nós queremos ser livres para te adorar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Foram lutas. Eu saí daqui na sexta-feira que eu fui para dentro do carro. Porque eu não aguentei assim, ficar aqui, mas porque Deus sabe. O que João Marcos está fazendo aqui na sexta-feira foi resposta de oração. A gente passou muita dificuldade. Mas eu decidi, eu e João Marcos, a gente ia vencer junto elas. A pastor Leandro participou muito disso. Eu não. Me perdoe. Glória a Deus. O dia que eu decidi parar de liderar e deixar Deus liderar a minha casa, as coisas começaram a mudar. E eu estava orando, igual o Simeão, Senhor, não deixa eu fechar os meus olhos antes de ver minha família cumprir com o propósito a qual tu tem chamado para ela fazer. Isso é uma preocupação, querido, que precisa permear Deus no teu coração. E quando eu estava ali, eu comecei a ver João Marcos falando. Aquilo ali mudou radicalmente o meu coração. Porque o meu filho e o teu filho, querido, eles foram levantados para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Um líder, ele não deixa o diabo invadir a sua casa. Ele não vai invadir a minha casa. Não. Nem a minha, nem a sua. Glória a Deus. E nem de ninguém ser igreja do Senhor. A palavra de Deus tem uma promessa: que os teus filhos se multiplicarão. Os teus filhos serão benditos nessa terra. Glória a Deus. E lá no livro de Isaías fala que os teus filhos virão dos lugares mais distantes dessa terra. Eu estou falando isso para você, querido, porque Deus tem chamado você para abençoar vidas. Há filhos espirituais esperando por você. E ninguém vai fazer a obra a não ser você. E eu estava conversando com a Verônica, irmão, eu fui parar no hospital essa semana umas 3 vezes para tomar soro. Porque essa igreja está fazendo eu chorar demais. Eu estou precisando me hidratar. Estou precisando me hidratar. Foi sexta, foi segunda. E isso tem acontecido, sabe? Porque Deus tem quebrado algumas coisas no meu coração, algumas ideias que eu tinha a respeito do que é viver na presença de Deus, do que é servir a Deus, do que é ver a família unida nesse ministério. Por isso que eu falo que a gente precisa ouvir. E João Marcos ele tem me ensinado muito da palavra. João Marcos tem me ensinado a ser um homem melhor. João Marcos tem me ensinado a ser um pai melhor. Às vezes dá vontade de desligar nomes, né? Mas até nisso ele tem me ensinado paciência. E eu não estou falando aqui porque eu quero levantar a minha família e dizer que minha família é melhor, não, querido. Porque tem pessoas aqui que os filhos têm um ministério lindo na presença de Deus, mas estão perdendo tempo com coisas que são irrelevantes. E não é porque eu não acredito no crescimento, na busca do conhecimento. O seu filho tem que estar melhor posicionado nessa sociedade, porque até ali ele vai pregar o Evangelho. Mas a gente precisa dar prioridade ao reino. E o diabo está entrando sorrateiramente nas nossas casas.
E a gente está deixando. Eu já contei isso aqui na igreja uma vez. Eu estava dormindo de madrugada. A porta, a minha cortina se abre e entra uma pessoa lá dentro. Querendo roubar, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu não queria nem saber se ele estava armado. Eu voei na direção dele. Eu ia atacar esse cara lá de cima do segundo andar. Que isso, pastor violento? Eu ia. Porque ele não estava no lugar que eu deveria estar. A minha casa é minha. É território meu. O ladrão não pode entrar. E ele saiu pulando o muro, eu ia atrás dele, enfim. Essa mesma gana a gente precisa ter para o Satanás. Mas para isso a gente tem que ter uma vida no altar. Eu não estou falando para você perseguir o diabo, não, mas se ele invadir o teu território, você tem que botar ele para correr. Foi muito tempo em que eu e o Marcos, nós oramos, nós buscamos a direção de Deus. E Deus tem feito um milagre na nossa vida. E eu queria encerrar aqui essa mensagem. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu queria assim, não como líder, mas como uma pessoa comum, como um pai, dizer para você uma coisa. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, e a gente precisa mudar isso. Ah, essa pessoa, ela não tem jeito, eu desisto. Eu e você não temos o direito de falar isso. Nenhum direito. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de nós. Ele se manteve firme a cada momento. Agora você imagine só. Quando a gente se posicionar no reino e começar a pregar a palavra que Deus está gerando no teu coração, vai ficar difícil. Quando você começar a pregar a palavra que Deus tem colocado no teu coração, vai ficar estreito. Quando você abrir a tua célula e começar a cuidar de vidas, vai ficar estreito. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer pessoas e você vai começar a viver o milagre de Deus na sua vida. A gente vai parar de viver o evangelho do oba-oba, do algodão doce, da cocadinha, e a gente vai começar a ver o evangelho de verdade. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que hoje Deus não faz mais milagre, hoje eu não vejo mais milagre. Sabe por quê? Porque, irmão, você está na zona de conforto. Você decidiu deixar o teu coração, sei lá, apavorar. Agora vai lá para o olho do furacão. Vai lá ver onde o pau está quebrando, onde o diabo está assaltando vidas, onde o diabo está, sabe, desmantelando famílias. Você vai lá para ver se você não vai ver milagre. Você vai lá para ver se você não vai ver Jesus operando milagre na vida daquelas pessoas. Você vai ver lá se você não vai ver pessoas que não andavam, que passam a andar. Pessoas quase mortas que voltam a viver. Crianças que foram tiradas sem vida do útero da mãe. Mas Deus levantou homens comprometidos e mulheres simples para trazer a vida àqueles que já não tinham mais. Aleluia. Deus só não está fazendo um milagre na zona de conforto. Mas vai para a guerra, que você vai ver o milagre. A bala vai comer, mas nenhuma delas vai te acertar. Porque Deus está contigo, amém?